Bom, 2026 já começou e vamos bater um papo aqui para falar sobre montar um negócio físico ou digital, o que mais vale a pena, né, em 2026. Se você é como eu e como a grande maioria das pessoas aí, talvez você tenha feito algumas promessas para esse novo ano. Geralmente no final do ano, né, a gente dedica um tempo ali para ficar pensando, refletindo como que foi o ano passado, né, o ano anterior, e projetar algumas coisas para o próximo ano novo. E de repente uma das suas promessas aí, ou de repente um dos teus propósitos, seja montar um negócio para você, empreendendo, seja no físico, né? Quando eu falar negócio físico, eu estou falando em alugar uma sala, ter um ponto comercial, ter funcionário de repente, ter equipamentos lá dentro, ter toda uma estrutura física mesmo, né, no mundo real. E quando eu falar de negócio digital, a gente está falando aqui sobre infoprodutos, sobre afiliado, enfim, todas as possibilidades que o marketing digital e os negócios digitais proporcionam, tá? Você deve ter visto aí, eu estou com um inscrito no meu canal, então essa é uma das minhas promessas para 2026, criar o meu canal com o propósito de compartilhar minhas experiências como empreendedor, seja no físico, como eu já tive negócio por mais de 15 anos, e também a minha jornada no digital aí, onde eu já tive alguns aprendizados, alguns sucessos, alguns aprendizados que não resultaram em nada muito grande, financeiramente falando, mas dedicando muito tempo, muito aprendizado, e acho que hoje eu me sinto confortável de compartilhar um pouco dessas ideias com vocês aí, até para que a gente possa crescer juntos e evoluir juntos. Bom, sabendo que, né, a gente tem os desafios aí nas duas vertentes que você escolher, seja no digital, seja no físico, todo negócio, assim como o print aí vai te mostrar que tem um inscrito no meu canal, todo negócio ele não começa grande, ele começa do zero e ele vai tomando forma. A diferença é quando você começa certo, quando você começa errado, quando você começa com alguns cuidados, né, prevendo alguns desafios, e quando você começa de forma só espontânea ali, empolgado, você vai simplesmente tocando a coisa do jeito que dá para ser, e lá na frente você mede depois os riscos aí, e geralmente, infelizmente, isso tende a ser frustrante porque gera resultado negativo, tá? Então a gente tem aqui números, até fiz uma pesquisa agora que no último ano a gente teve 4,6 milhões de empresas novas abertas, aí CNPJs abertos, né? E 2,4 milhões de empresas fecharam entre 2024 e no primeiro trimestre de 2025. O que isso significa? Que a estatística ainda continua a mesma de 5 anos atrás, quando eu comecei a estudar sobre isso, estudar sobre negócios, estudar sobre consultoria para negócios, e ela continua a mesma, que é o quê? Cerca de 52 a 54% dos negócios que abrem, eles fecham antes dos 5 anos. E isso está muito ligado à gestão financeira, à mentalidade de dono, enfim, é uma série de coisas que eu vou estar falando sobre isso aqui no decorrer dos vídeos no canal, mas hoje eu quero falar especificamente sobre essa dúvida que talvez possa te ajudar a decidir. Claro que eu não estou aqui para te dar nenhum direcionamento e falar, olha, faz isso ou faz aquilo, mas eu vou trazer alguns pontos aqui que eu acho importante você considerar nesse momento, se você está afim de montar um negócio, o que você deve olhar, né, agora em 2026. Bom, pensando em negócio físico, o que eu trago aqui como 3 pilares principais? Você precisa saber, primeiro, né, exatamente quem é o teu público, qual é o produto e qual que é a tua oferta. Porque sabendo quem é o teu público, você vai conseguir fazer diferente do que a grande maioria faz, que é achar um lugar comercial. Então vamos pensar que você vai montar um negócio, como que a grande maioria faz? Ah, eu quero montar um negócio, e eu também já fiz isso. Eu vou procurar uma sala comercial. Qual sala? A mais barata que eu encontrar, porque eu não tenho dinheiro para alugar uma sala melhor, então eu vou alugar uma sala barata. E geralmente esse é um dos primeiros erros que a gente comete, que é alugar uma sala onde a gente consiga pagar o aluguel, mas de repente o nosso público ideal não está lá, o nosso produto não é bem aceito naquela região, a nossa oferta não condiz com a realidade financeira daquela região, e é bem provável que, se o aluguel é barato, as pessoas não têm muito poder aquisitivo para poder pagar sobre aquilo que você está vendendo, se o teu produto for um produto mais caro, um produto que tenha um valor agregado maior. Então, essa primeira análise aí, ela é fundamental para que você defina, antes mesmo de montar o teu negócio físico, antes mesmo de locar a sala, antes mesmo de colocar o primeiro equipamento lá dentro, seja o que for, um restaurante, uma barbearia, um salão, enfim, seja o que for. Antes mesmo de você colocar o primeiro equipamento lá dentro, vale você pensar se o teu público está lá, se o teu produto tem aderência para que as pessoas que moram nessa região aí, elas consumam o teu produto, e se a tua oferta, né, o quanto você está cobrando por aquilo, tem valor percebido para aquelas pessoas que estão nessa região. Então, esse é um dos pontos que eu acho, talvez o primeiro pilar aí para você analisar. Então,
olhe para o teu produto, olhe para o teu público aí, veja o que você quer vender para essas pessoas, veja quem são essas pessoas, veja se o produto que você vai oferecer condiz com o que essas pessoas necessitam e a oferta se condiz aí com a realidade financeira dessas pessoas. Feito isso, você vai seguindo os passos aí. E o segundo pilar que eu coloquei aqui no negócio físico é o investimento. E você precisa entender quando a gente fala de investimento. No negócio físico, você vai precisar alocar uma sala, você vai precisar comprar equipamentos, você vai precisar, de repente, ter funcionário, vai precisar ter uma estrutura ali para poder, minimamente, poder operacionar, né, no primeiro momento. Isso requer aí de um investimento financeiro. Como que a grande maioria faz e qual que é o erro que a grande maioria comete, e eu também cometi esse erro, que é juntar tudo o que a gente tem e tudo que a gente não tem. Então, de repente, você foi mandado embora de uma empresa, de repente você vendeu o teu carro, de repente você fez ali um movimento na tua vida para poder conseguir um valor financeiro, para poder montar esse negócio, e você pega tudo que você tem e deposita ali nesse teu negócio. E o que pode acontecer? Pode acontecer o que, infelizmente, é uma realidade para muitos dos negócios, que é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto mês não ter um volume de clientes que vá custear toda a tua estrutura. Então, o que é importante você considerar como investimento já? E foi um dos erros que eu cometi, que hoje eu percebo que, assim, poderia ter feito toda a diferença, que é, ao invés de eu colocar todo o meu dinheiro ou todo aquele recurso que eu tenho no investimento da estrutura, eu considerar que eu preciso ter um fôlego aí, e a gente chama isso de fluxo de caixa, que é ter um fôlego para que você consiga manter 1, 2, 3, 6 meses seria o ideal, até 12 meses, né, no melhor dos mundos, você conseguir manter sem que você precise mexer com o dinheiro da tua empresa, sem que você precise contar com a entrada ou não de clientes. Lógico, isso seria aqui um delírio, né, falar que você vai ter aí 12 meses tranquilo, a não ser que você seja um investidor, mas se for um caso como o meu, ou as pessoas comuns do Brasil aí que montam um negócio para ter uma renda melhor, para poder ter uma liberdade de vida melhor, é bem provável que você não consiga manter aí os 12 meses sem mexer no dinheiro que vai entrar no teu negócio. Mas considero importante você fazer esse investimento já, fazer essa alocação do teu recurso, do teu investimento, considerando já pelo menos minimamente 3 meses aí de todas as despesas pagas. As despesas que eu falo é aluguel, funcionário, água, luz, energia, telefone, enfim, todas as contas fixas, né, do teu negócio, e ter um volume de dinheiro ali para que você consiga ter um fluxo de compra, né, de produtos. De repente, se você vai revender, por exemplo, uma hamburgueria, você vai comprar pão, hambúrguer, alface, enfim, você vai comprar todos os insumos que você precisa ali, você vai precisar ter esse fluxo de dinheiro para poder comprar. E um outro erro comum também é não considerar o teu salário. Se você vai trabalhar lá, se você vai estar dedicando o teu tempo todo ali, e se você não tem uma outra fonte de renda, você vai precisar ter uma retirada de salário ali. Então, esse teu valor aí também, faça uma média aí do que você, lógico que não vai viver, né, da melhor maneira possível, porque aí no momento não vai ser possível proporcionar isso, mas se você puder minimamente calcular também ali quanto seria o ideal para que você vivesse do teu negócio nesse primeiro momento, calcule isso, jogue numa planilha no fluxo de caixa. Eu tenho aqui todo esse material de planilha, onde eu aplico isso nas consultorias, com a planilha do fluxo de caixa, desejos, onde a gente vai estar, como a gente vai chegar até os outros pontos. Tenho todo esse material reservado aqui. Então, o primeiro ponto que eu faço é analisar tudo isso quando eu entro com a consultoria. Então, eu te aconselho muito a fazer isso. Se você está pensando em montar um negócio agora, coloca todas essas informações aí numa planilha, enfim, todas as despesas fixas e as possíveis variáveis aí que você tem certeza que vai precisar ter, e já calcule aí pelo menos 3 meses com o investimento inicial aí do teu negócio, tá? E o terceiro pilar, falando ainda de negócio físico, onde as pessoas erram muito também, e eu também errei, e eu acho que é importante a gente falar sobre isso, que é o pilar financeiro, onde o maior desafio do empreendedor no Brasil, ele de fato é separar as despesas pessoais das despesas da empresa. A gente não teve ensino, né, até falei isso num vídeo, tá aí no meu canal, você pode dar uma olhada nesse vídeo também, onde eu falo um pouquinho sobre isso, que é o quê? A gente não tem um ensino preparado, a gente não foi criado, né, vamos pensar assim, para que a gente empreenda. A gente foi criado por um sistema onde ele nos obriga a viver dentro de uma roda aqui, onde existe já uma engrenagem funcionando há muito, muito tempo, e eu também não quero entrar nesse mérito, mas a gente não tem um conhecimento tão disponível assim do que é empreender no Brasil. E, feito isso, a gente já começa sofrendo
com a falta de preparo, né, para poder separar o que é da empresa e o que é do pessoal. Então, por isso que eu já te falei, coloca a tua despesa aí junto da tua empresa, como o teu salário, para que você não precise, eventualmente, estar o tempo todo mexendo no caixa da tua empresa. Porque se faltar, né, vamos ser bem realistas, sem romantizar a coisa, empreender é difícil, seja no digital, seja no físico, é difícil, ainda mais agora. A gente olhando para o Brasil em 2026, nós temos aí as eleições, temos a Copa, tudo isso vai dificultar para que algumas coisas aconteçam de uma maneira mais fluida. Mas, ainda assim, já existem os desafios que são comuns, fora esses episódios que a gente vai ter agora em 2026, que é o quê? A gente tem aluguel alto, a gente tem mão de obra difícil, a gente tem a margem apertada, a gente tem dependência do negócio, né, do dono ali o tempo todo em cima para que o negócio funcione, e tudo isso são desafios já de empreender, né? De empreender principalmente no negócio físico, que depende de outras pessoas, de estrutura, de custo, de investimento alto, você já tem esses desafios. Então é importante você começar separando já, de fato, o que é da empresa e o que é teu. Quais são os custos da empresa e quais são os custos que são seus. Os custos que são seus, você vai tirar aí do teu Prolabore e vai dedicar para suas despesas pessoais. Logo, tudo o resto que sobrar vai ser da gestão da empresa para que você consiga ir reinvestindo, para que você vá capitalizando, né, para que retorne o dinheiro que você investiu, que ele fique no caixa aí num valor saudável, para que você consiga ter fôlego para sustentar e que não entre, né, nessa estatística aí dos 52%, 54% aí, das empresas que fecham antes do 5º ano, tá? Bom, falando agora sobre negócios digital. O que eu considero interessantíssimo no digital? Existem aí alguns pontos de benefício, né, que a gente pode considerar assim. Primeiro deles a barreira de entrada ela é muito menor considerando um negócio físico. Então você pode simplesmente ligar a câmera e começar a falar, seja de alguma coisa, seja de algo que você sabe fazer, seja de algo que você viu, seja de algo que você está aprendendo, seja, enfim. Você tem aí a possibilidade de uma barreira praticamente baixa, mínima aí, que é começar um negócio físico. Ou negócio digital, desculpa. Agora, pensando, é fácil? É dinheiro fácil? É rápido? É como todo mundo fala? Não, até porque eu tenho aí te mostrado o print do meu canal, né, com 1 inscrito. Então, assim como qualquer outro negócio, ele também é difícil, ele também vai começar do zero e também vai ter todas as etapas aí para serem percorridas. O que a gente vai falar aqui sobre o digital? De novo, 2 pilares que se repetem muito aqui, que é o público, que dentro desse primeiro pilar eu coloquei o público, o produto e a oferta. Então, o público, para quem que você está falando? Para quem que você está comunicando? O que você quer falar com as pessoas? Para quem o que essas pessoas querem ouvir de você? No digital, isso é muito importante, porque a gente tem aí a possibilidade de abranger um espaço muito grande. Então, quando a gente fala com todo mundo, automaticamente a gente não está falando com ninguém. Então é importante que você segmente bem aí no digital, isso é muito importante. Diferente de você abrir uma porta numa loja física ali, onde todo mundo pode entrar e algumas pessoas vão comprar. No digital, você tem aí uma porta muito grande, muito ampla mesmo, e todo mundo está passando ao mesmo tempo ali, e são bombardeados por informações o tempo todo. Então é importante que você entenda com quem você quer falar, de fato, para que as coisas fluam melhor. Ter um produto, seja ele digital ou físico, você pode estar vendendo produto físico também, através dos canais digitais, através das estratégias do digital, e ter uma oferta que condiza também com tudo isso que você está construindo aí. A diferença aqui é que ao invés da gente investir dinheiro, né, a gente pode começar sem investimento nenhum, a gente vai estar investindo muito tempo, e tempo esse que eu divido em 2 etapas aí, que é conhecimento, etapa de aprendizado, e a etapa de execução. O que acontece aqui, aconteceu comigo também, e aí eu já quero te deixar um alerta se você está montando um negócio no digital. Tempo que você vai dedicar, né, o investimento de tempo que você vai dedicar em conhecimento, ele precisa ser equivalente ao tempo de execução. Então você aprende e executa, você aprende e executa. A grande maioria das pessoas, e eu também passei por isso, no momento quando você começa a querer empreender no digital, é um universo onde a grande maioria não conhece sobre os assuntos que a gente vai tratar. Então a gente vai falar de tráfego, a gente vai falar de copy, a gente vai falar de criativo, de CTA, de CTR, enfim, vai falar de um monte de coisas que é novidade para a grande maioria, principalmente para quem está começando agora do zero no digital.
E quando você dedica muito tempo para você conhecer tudo isso, você acaba se travando, porque a sensação que dá é que a gente está sempre tendo que aprender algo novo, sempre tendo que aprender algo a mais para poder executar. E não é verdade. A gente vê aí vários casos, eu presenciei vários casos aí de pessoas que começaram ali, aprenderam, já executaram, já tiveram um resultado e fluiu muito bem. De contrário também de outras pessoas, assim como eu, que no começo ali, nos primeiros 2 anos, 3 anos até, fiquei estudando muito porque eu queria saber tudo, e eu queria ter certeza do que eu estava falando, e eu queria conhecer muito bem. Lógico, o conhecimento ele é sempre muito válido, mas sem execução ele acaba sendo aí um desafio, principalmente quando a gente fala do digital, tá? Então, te aconselho fortemente a dedicar 50% do tempo aí de investimento, né, de tempo em conhecimento e 50% em execução, ou até 70, 30, né, sempre executando também, talvez até mais do que aprendendo e buscando conhecimento, tá? Lógico, não é uma fórmula mágica, não estou fazendo promessas nenhuma aqui, até porque essa ideia desse canal não tem nada a ver com promessas mirabolantes, não tem nada a ver com promessa de ficar rico amanhã. A ideia aqui é compartilhar um conhecimento real daquilo que eu vivi e daquilo que eu tenho tentado, né, alcançar a partir das minhas decisões que eu tenho tomado nos últimos anos, tá? E também aqui a gente vai falar sobre o financeiro. Porque nem tudo, né, no digital ele é considerado lucro também, assim como no físico. O que acontece é, no físico você tem todas as despesas que é aluguel, energia, enfim, internet, água, luz, colaborador, compra e tudo mais, tal. No digital, a gente tem ali os investimentos que a gente faz depois aí, né, que a gente já tem um certo conhecimento, a gente começa a investir em tráfego e tudo, né, e aí, se de repente você tem um produto e ele está hospedado em uma plataforma, ele vai ter aí um valor que vai descontar da plataforma da QIFI, por exemplo, a Hotmart, então ele vai ter ali um valor que vai ser descontado, e também se você está investindo em tráfego, tem ali o valor de investimento também para que isso aconteça, tá? Então é importante você também manter a clareza do teu fluxo financeiro aí, ter um fluxo de caixa saudável, saber o que entrou, o que realmente é lucro real, e separar as tuas despesas aí da despesa da tua empresa. Se você quer criar uma empresa no digital, diferente de vender só um produto, e algumas pessoas que eu conheci, né, conheci bastante gente no mercado digital aí, que ganharam muito dinheiro com o produto e acabaram quebrando por gastar demais, por fazer coisas ali, né, por dar passos muito além ali do que estava previsto e que ele conseguia dar conta, e acabou quebrando, e logo depois não conseguiu retomar mais porque ele não tinha um negócio digital, ele tinha apenas um curso, né, ou apenas um PDF ali que ele vendia, e de repente tudo isso acabou e não conseguiu mais surfar essa onda aí, não conseguiu mais engajar de novo da forma que ele estava ali. Então, o que eu aconselho é, cria uma empresa mesmo no digital, cria um negócio onde você tenha serviços, onde você tenha produto, onde você tenha produtos mais high-ticket, né, que está no mercado hoje bem popular esse termo, que é onde você vai dedicar um pouco mais a tua hora para poder dar atenção ao teu cliente, que você vai conseguir cobrar um pouco mais, e tenha um leque assim de produtos, mas tendo consciência que o grande X do digital, ele só é um multiplicador muito fácil, ele é um amplificador das possibilidades. Então, o que difere o negócio físico do digital não é só a estrutura, não é só os gastos, não é só o investimento. Não, ele tem ali as suas peculiaridades, né? Mas o que mais difere, de fato, é a escalabilidade, né? O poder de venda que você tem, o poder de multiplicar as vendas, o poder de multiplicar aquilo que você faria no físico, por exemplo, no determinado tempo de 1 hora, você conseguir fazer no digital 10 vezes, 5 vezes, 50, 1000 vezes, sei lá, quantas vezes possíveis dentro da mesma hora. Então, pensa nisso, não é mágica, não é nada que você vai acordar da noite para o dia, exceto raras exceções aí, mas existe um jeito de fazer acontecer. E ele dá trabalho como qualquer outro negócio, assim como eu te mostrei aí no print de um inscrito, e vai começar assim, e não tem como correr disso, né? A verdade é essa. A diferença é que se eu começo hoje, daqui talvez 1 ano, 2 anos, 3, 5, 10 anos, a gente possa ter resultados diferentes. Se eu não começar hoje, a gente não vai ter resultado nenhum e o resultado vai ser sempre o mesmo, que vai ser 0, tá? Então, deixo isso de conselho para você. Te aconselho fortemente, se você quer montar um negócio físico, seja uma loja, seja, enfim, qualquer coisa que tenha ali a estrutura física, você concilie as estratégias do digital, marketing e o comercial. Por quê?
Não existe mais negócio hoje sem o digital. Não existe mais negócio hoje que não tenha uma presença digital importante, relevante para que você tenha resultado. Até porque, se a gente parar para pensar, o YouTube hoje ele é a nova TV, ele é a nova rede de televisão. Então imagina que você tem a oportunidade de ter um comercial na Globo, né, o que era absurdamente caro há um tempo atrás, e hoje você consegue ter esse comercial, esse espaço, né, esse canal para você poder divulgar o teu produto, mostrar o teu produto, seja no Instagram, seja no TikTok, seja no YouTube, enfim. Mas é de extrema importância você ter ali a tua presença digital, até porque toda compra que acontece, as pessoas vão para o digital para olhar o teu site, vão olhar a tua reputação ali no Reclame Aqui, enfim, é quase que impossível um negócio hoje não ter uma presença digital e ter sucesso, tá? Então, se o teu plano é montar um negócio em 2026, eu te aconselho fortemente que você assista esse vídeo de novo, comenta aí quais são as suas dúvidas, se você quiser, posso estar respondendo, posso estar te ajudando. Nos próximos vídeos aqui, vou estar falando um pouquinho mais sobre o negócio, de fato aí, prestando uma consultoria para quem precisa e quem quer, né, em 2026, ter um negócio próprio, ter um negócio, ou se de repente você já tem um negócio e enfrenta alguns desafios aí, né, eu posso de repente estar te ajudando. Como eu falei já no primeiro vídeo, a consultoria ela tem como esse objetivo, que é estruturar processos de venda, né, processos comerciais e processos ali, de repente até no operacional, a gente olha para os 3 pilares de uma empresa, que é o financeiro, a operação e as vendas, né, o comercial e o marketing. Então, posso estar te ajudando aí, se você tiver uma empresa e precisar de uma ajuda, de repente segue meu Instagram ali, me manda um direct e a gente vai falar sobre isso, tá? Então, deixo aqui de novo o meu pedido, se você puder compartilhar, se você puder se inscrever, chegou até aqui e quer se inscrever nesse canal, fica à vontade e convide novos empreendedores aí para 2026 e vamos vencer esse desafio que não é fácil, mas a gente consegue desde que a gente tenha um propósito claro e a gente tenha isso bem definido no que a gente quer, tá bom? Forte abraço, tamo junto